Olá pessoal, estamos de volta. Estou aqui com o Marcos Miller. Opa. Hoje temos um convidado especial aqui. O Adriano está com a gente. Olá pessoal. E o Adriano estando aqui. O assunto é ClearPass. ClearPass. Muito bem. Assunto legal, assunto importante. A gente comentou que ia falar bastante do ClearPass aqui. Mas antes é legal a gente dar uma introdução aqui para o pessoal entender exatamente assim, o que é o ClearPass, como ele funciona. Legal. Cara, o ClearPass, ele é uma plataforma baseada em software, né? Que tem a função, é um gestor de políticas, ele tem a função de aplicar políticas com base no contexto do usuário no momento em que ele acessa a rede. O que é esse contexto? As informações de quem é o usuário, credenciais dele, departamento que esse usuário pertence, onde ele está se conectando, é na sala de reunião, é num café, se a gente estiver falando de uma universidade, é na sala de aula, fora da sala de aula, em que momento ele está se conectando, é no horário de trabalho, é no horário de almoço, se a gente voltando para a universidade, é no horário de aula, né? E que dispositivo ele está usando também. Então, isso é importante, porque eu posso ter um laptop corporativo, onde eu conecto e tenho acesso a todos os recursos de rede. Mas eu também tenho usuário e senha, porque eu não posso usar o meu dispositivo pessoal. Né? Mas o dispositivo pessoal tem que ser reconhecido, porque a regra é outra, eu não preciso acesso aos mesmos sistemas ou aos mesmos serviços. Então a ideia do ClearPass é reconhecer esse contexto e aplicar a devida regra. Então a gente pode, eu com o mesmo usuário e senha meu, mas se eu tiver de um dispositivo, eu vou ter um tipo de acesso, se eu acessar com o meu dispositivo pessoal, eu vou ter outro tipo de acesso. De acordo com a regra que a empresa definir. E não necessariamente, a gente deu o exemplo do dispositivo pessoal, mas vamos supor que voltando no ambiente educacional, né? Os alunos ele tem o telefone celular que eles vão conectar na rede, mas vamos supor que ele tem um tablet também, porque a aula é ali no tablet. Reconhecendo o dispositivo, aplica uma regra diferente. O tablet precisa ter acesso ao conteúdo da aula, digamos assim. O celular precisa ter acesso à internet. Sim. Então, reconhecendo o dispositivo, eu crio esse contexto que vai ser aplicado. Então assim, eu vou além simplesmente validar o usuário e senha. Correto. Que apenas validar o usuário e senha talvez não seja tão seguro quanto... Não tem tão seguro, e hoje em dia eu mesmo carrego 3 dispositivos e a tendência é isso aumentar ainda, né? A rede precisa ser inteligente o suficiente para dinamicamente identificar e aplicar essa regra com base no contexto, nem só qual dispositivo, digo de novo, é quem, quando, onde e qual dispositivo, né? Mudou o horário, mudou qualquer um desses parâmetros, a regra pode ser outra. E sendo o ClearPass uma plataforma de software, basicamente o licenciamento dele pela quantidade de dispositivos. Quantidade de dispositivo. Que eu estou autenticando, né? Isso. A gente pode rodar ele num appliance específico ou numa máquina virtual, mas é uma solução de software licenciada e dimensionada por dispositivos que ele vai autenticar basicamente. O ClearPass ele faz integração com a base de dados onde existem informação dos usuários, né? Isso pode estar Active Director, né? O que pode ser isso, na verdade? Pode ser, não necessariamente o Active Director, pode ser Pode ser uma AD, pode ser uma base SQL, pode ser uma base LDAP. A gente pode até usar outras formas de autenticação, SAML, onde eu jogo lá na página do programa de fidelidade da loja. Tem várias formas de você fazer isso. Pode ser fazer esse contexto na base interna, inclusive. Pode ser interno também, não é muito comum porque geralmente o pessoal tem populando uma base, lá, né? A pessoa já populou essa base de alguma forma. Mas 99% dos casos você vai ter uma base, das 99, outros 99 é o AD. Exato. Então é assim que funciona. Agora, ClearPass não é uma solução da Aruba, mas ele não necessariamente é obrigatório ter uma infraestrutura de rede Aruba para que ele funcione. De forma nenhuma. Inclusive a gente tem vários clientes que possuem uma infraestrutura de terceiros, mas usam o ClearPass como gestor de políticas da rede. Isso é válido tanto para o acesso cabeado como o acesso Wi-Fi. Né? Então, é importante também, não é também só para acesso Wi-Fi. Isso. Então, protege por exemplo, a sua rede como um todo. Eu conecto meu laptop no Wi-Fi, tem uma regra. Eu conectei agora esse mesmo laptop no cabo, o ClearPass vai identificar aquele contexto, quem eu sou, que dispositivo é esse, que switch eu estou me conectando, que porta eu estou me conectando,
e com isso vai aplicar uma regra diferente ou não, depende da política que a empresa definir. Legal. Eu vi que a Adriano trouxe aqui um kit demo, né, que tá sempre com ele O aí. nosso RAP. Temos aqui uma API conectado, o ClearPass está ligado. Isso, O a gente pessoal tá vai vendo a acompanhar console na do tela aí, vai ClearPass ver a aqui. console. E aí a gente vai fazer uma conexão aqui para mostrar. A ideia é mostrar essa diferença do contexto. Eu tenho aqui um dispositivo corporativo e um dispositivo pessoal, né? Então eu vou até... Nós vamos autenticar esses dois dispositivos Com o mesmo usuário. com o mesmo usuário sempre para ver que ele trata de forma diferente esses dois dispositivos. Isso aqui é um ClearPass que a gente tem na nuvem aí para a gente fazer demonstração. Então a gente tem um monte de falhas aqui, pessoas vão se conectando pelo mundo todo. Ou seja, qualquer coisa que acontece aí na rede em termos de autenticação fica logado aí. Fica todo o registro aqui. Falhou, não falhou, digitou senha errada. E a gente pega um gancho até do questão do marco civil, né? É um visitante que se autenticou, ele está registrado aqui, qual IP ele pegou, quanto tempo ele ficou conectado. Quer dizer, o histórico horário. de tudo isso que vai acontecendo vai ficando ali Correto. gravado. Então a gente tem aqui a autenticação no meu dispositivo corporativo, né? E aí eu clicando aqui eu tenho uma série de informações. Já fez todo um profile no dispositivo, né? Para ele saber quem, quando, onde, qual dispositivo, ele tem que fazer esse profile no dispositivo. Então ele já identificou que é um LG, qual AD que ele autenticou, a base de dados do AD corporativo, e no final ele aplicou algumas regras. Entre essas, uma delas foi mandar um comando radius lá para o dispositivo de rede, que no caso aqui é a Aruba, aplicando uma regra de firewall lá da Aruba, mas poderia ser uma VLAN num switch, poderia ser uma lista de acesso num switch, depende do que esse elemento de rede permite aplicar de regras. Tá? Então, se a gente for ver no caso aqui com uma infraestrutura Aruba, isso traduziu no comando radius, que é o que a gente chama de Aruba User Role, que é um dispositivo corporativo Smart Device. Tá? Eu vou fazer uma outra autenticação. Agora você vai usar um dispositivo pessoal, No meu dispositivo pessoal também. mas vai usar o mesmo usuário sem a mesma infraestrutura, Correto. porém mudando aí a forma como esse dispositivo vai ser tratado na rede. É um outro contexto, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que é uma plataforma de segurança baseada em contextos, né? Para usuários e dispositivos de rede. Correto. Então, tá aqui minha autenticação, a gente vê que o dispositivo é outro, é um Samsung, mas é o mesmo usuário, né, eu mesmo, o mesmo AD. Ele tomou outras ações de enforcement, né, atualizou o firewall, limpou o cache do Mac, fez uma série de coisas e, de novo, virou lá um comando radius que foi passado para o dispositivo, aqui no caso Aruba, né, que ele está querendo fazer o onboard no meu dispositivo, ele quer instalar um certificado nesse dispositivo para eu poder usar essa rede, faz parte da política da empresa. Então, identificou a diferença, a regra pode ser outra, sempre com base nesse contexto, quem, quando, onde, qual dispositivo. E além disso, eu poderia tratar esses dois dispositivos em vilãs diferentes. Um exemplo. Um exemplo, se a gente está falando aqui em infraestrutura Aruba, ela tem essa questão de firewall dinâmico, né, onde eu vou lá e aplico uma regra de firewall, mas eu estou falando num switch que permite uma lista de acesso, eu vou lá e aplico uma lista de acesso dinâmica para aquele usuário, para aquela conexão. Né? Mas é um dispositivo, um switch que não suporta a lista de acesso. A maioria dos switches suporta eu definir uma outra VLAN, então identifiquei o dispositivo corporativo, ele cai na VLAN corporativa. É pessoal, ele cai na VLAN pessoal. E essas VLANs vão ter tratamentos distintos. A regra que o ClearPass aplica, na verdade, depende do dispositivo com quem ele vai conversar, né? A forma dele aplicar essa regra, isso. O elemento de rede ao qual o usuário se conecta naquele momento. Seja lá no access point, ele vai receber uma regra, numa porta do switch, ele vai receber a regra da porta do switch. Mesmo estando via Wi-Fi. Independente. Né? Um ponto que já me perguntaram, que é com relação ao profiling de dispositivos que você mostrou, como é que ele identifica o tipo de dispositivo? Não é só olhando o MAC address igual alguns switches mais simples fazem, o Huawei lá. Mesmo porque o MAC não é algo seguro. Exato. Dá para clonar o Mac. Dá para clonar. Na verdade, ele tem várias técnicas dele fazer esse profiling. Tá? A mais comum, a mais simples de você fazer é fazer o elemento de rede e mandar uma cópia do DHCP lá para o ClearPass. Então, ele lendo as informações desse pacote só do DHCP Relay, ele tem informações de sistema operacional, vendor, né? Além do MAC address.
Então, a gente usa todas essas informações. Mas tem outras formas mais ativas até. Se hoje o usuário se autenticar através de um portal, e agora sei que browser ele está usando. O usuário... eu posso também fazer um scan numa porta específica lá para ver o padrão, reconhecer um padrão de uso. Eu posso usar o que a gente chama do WMI, interface lá do Windows, de Management Interface, que eu vou lá e leio qual usuário que ele está conectado. Que serviços estão habilitados, uma série de informações que são usadas nesse profiling. E aí eu pego um gancho até a questão do IoT, que é eu pego esse profiling para validar também esse dispositivo que não tem usuário e senha. Né? É uma câmera, é um sensor, é uma impressora e assim por diante. Com isso eu aplico a devida regra. Além do IoT, que a gente vai falar mais aqui como que a gente trata isso na rede, o ClearPass ele se complementa aí com outros 3 módulos opcionais, né? Isso, eles são opcionais, mas eles podem ser agregados à plataforma. O módulo de guest, o visitante, né? Tratar o visitante na rede. Isso, automatizar esse processo, onde basicamente eu chego aqui numa rede, tem um portal, preencho lá um formulário e tenho acesso à rede. Mas eu posso implementar isso. Eu sou um prestador de serviço, me reconheço como prestador de serviço e escolho lá um patrocinador desse acesso. Essa pessoa recebe um e-mail com formulário e permite ou não o meu acesso. Então, automatizar esse processo. Tem um módulo de onboard também, que é instalar certificado dispositivo automaticamente. E o OnGuard, que é um pouquinho mais além, onde eu vou lá e vejo a postura dessa máquina, o firewall está habilitado, o USB está conectado. Assim, para decidir como vai admiti-la na rede. Isso. Então, essa parte aí que a gente está mostrando, de fazer o profile, de analisar o contexto, a gente chama de Policy Manager. Isso aqui é uma licença só, toda a questão de profiling está aqui dentro, não tem uma licença adicional. É o Policy Manager, como a gente falou, dimensionado e licenciado por dispositivo, e aí já tem todas essas funções embutidas. E questão aí, multivendor, está tudo dentro do Policy Manager. Tudo do Policy Manager. Além do Policy Manager tem o Guest, o Onboard e o OnGuard. Que aí são tratados como licenças adicionais. E opcionais, que eu posso agregar ou não à plataforma. Legal. A gente vai ainda falar mais aqui de ClearPass, vamos falar de IoT, vamos falar de um pouco mais do Guest, do Onboard e do OnGuard, mas eu acho que essa introdução aqui, o Policy Manager, foi importante para a gente saber exatamente o que é o ClearPass e basicamente como ele funciona. Como ele se posiciona na solução nossa, né? Legal. A gente vai voltar então. Por enquanto, obrigado aí, Adriano, por Eu que agradeço trazer aí. aqui um pouco mais. Valeu. E a gente volta com mais Aruba aí para vocês. Com certeza. Obrigado, tchau. Obrigado, Falou, pessoal.